Boa tarde a todos, todas e todes. Eu queria agradecer a esse convite, essa mesa de debate, também parabenizar a iniciativa do Sindicato de Telecomunicações Sintel de fazer essa terceira edição, né, do Fleuve Rio, do Festival de Livro. Então, e encontrar tantos amigos militantes aqui, em cena, fora da cena, os militantes em cena, a Rossana, Betina Viane, a Lúcia, Alexandre Lambert, o Gitman, o diretor desse grupo fantástico, né? Então, eu vou tentar compartilhar com vocês. Eu preparei um PowerPoint em cima de uma pesquisa. Não se preocupe, é mais imagens, tá? Por quê? Porque em 2013 eu fui para as ruas como militante e fiquei impressionada de ver novos personagens, narrativas, ativismos, formas novas de fazer política, de entrar no espaço urbano, nas redes. Resumindo, e eu acabei fazendo minha tese de doutorado em cima de imagens, de fontes, entrevistando grupos de direita e de esquerda, entender o porquê estão na rua. E eis que, ao estar nas ruas, fui me deparando com as ruas mudando de cor, mudando de narrativas mais polarizadas nos anos subsequentes, 2014, 2015, 2016, até se deflagrar o golpe. Então, por que você pode dizer assim, Ana, por que 2013 estamos em 2024? Porque isso tem reflexo de desdobramentos, e é isso que eu gostaria de compartilhar para a gente refletir acerca desses caminhos possíveis, dessas análises, dessas reflexões de que questões, que narrativas, que personagens nós estamos percebendo e como que a gente se antena para, nesse momento, como é que se diz, dialogar, continuar nossa militância, nossa luta política. Então, vou compartilhar um pouco, Lucília. Uma das coisas, gente, é que eu venho do teatro. Eu venho das políticas públicas, trabalhei no Ministério da Cultura, um monte de coisa, professora, agora estou na LERJ, mas assim como militante sem cena, eu venho do teatro. Então, o que me impressionou nas ruas foi o ativismo, o uso de máscaras, seja dos mascarados, black blocs, os cyberativistas, mas uma forma nova, não digo que começou ali, mas muito, muito intensa, que a gente chama de ativismo, e eu vou falar um pouco mais. E aí eu usei esses conceitos, teatro, teatralidade, máscara, ativismo, nessa pesquisa, para tentar entender de onde que vem e o que está querendo dizer. Por exemplo, esse monumento às bandeiras, por exemplo, em 2013, que fica em São Paulo, ele passou por muitas intervenções, tá? Essa intervenção dessa tinta vermelha foi feita pelos indígenas. Os indígenas querendo repaginar esse monumento, que é evidenciado como monumento às bandeiras do colonialismo lá atrás e que os explorou e matou. Então, e o pajé, todos os indígenas fizeram um abraço e jogaram a tinta, dizendo, pelo menos por um dia, estamos sendo chamados de vândalos, mas por um dia a gente está aqui marcando a nossa história. Então, isso é um tipo de ativismo, por exemplo. Mas esse mesmo monumento já passou por inúmeras outras intervenções nele, tá? Inclusive sobre as tarifas do transporte. Vou começar rapidamente o ato 1. Eu dei o nome, gente, de ato, enredo, todas as terminologias do teatro, da teatralidade, porque vocês vão perceber que cada vez mais a política está sendo espetacularizada. Cada vez mais estão utilizando elementos do teatro, da cena, do espetáculo, para ganhar a população, é o que nós chamamos no teatro de catarse. Eu ganho a sua... Nas novelas não tem isso, o momento do vilão, que o vilão vai ser preso, vai ser pego, no filme, tudo. Na política está sendo assim, tá? Então, vamos lá com o ato 1, 2013. Antes, eu quero só dizer que o ativismo, um dos autores é o Miguel Chaya, ele fala, o ativismo, gente, é aquilo que junta a arte e a criatividade. Então, é uma forma de ocupar ou as redes ou as ruas com as nossas questões de forma coletiva. E ela pode se dar em fotografia, em stencil, em drone, em grafite,
em performance, em teatro, em charges, em memes, de diferentes formas, tá? Vocês já perceberam nas redes sociais que tem muito meme, muito card, né? Manifesto, criptografia, enfim, isso tudo a gente chama de artivismo, por exemplo, que utiliza o próprio corpo para reivindicar e mistura política e arte, tá? Aqui o estopim das manifestações, por exemplo, a gente percebe aqui no chamado Prato do Povo, né, aqui em Brasília, as pessoas trabalhando com o teatro de sombras, por exemplo, quase, entendeu? E tinham várias frases que ali passavam: paz, direitos, enfim, se a tarifa não baixar, vamos seguir. Só quero mostrando as imagens. Aqui, gente, está vendo? Uma coisa que percebi, nós que usamos muito a bandeira vermelha, né, eu sou desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, e sempre usamos a bandeira vermelha, as faixas, né? E de repente eu me deparo com uma bandeira preta na rua, com a máscara preta. Eu falei: ô, que é isso? O que está me dizendo isso como pesquisadora? E aí eu percebo, fui pesquisar aqui, antes de 2013, teve 10 anos antes, que foi chamado de Revolta do Buzu, Revolta do Busão, Revolta da Catraca, Passe Livre. Movimento Passe Livre já tinha mais tempo de existência, criado ali no fórum no ano 2000, naquele fórum lá em Porto Alegre, não é o MBL, MPL. E aí você vê que a catraca é o símbolo. Sem a catraca, sem dinheiro, você não passa pela catraca, ou seja, tem um impedimento entre eu e a catraca, né, para eu chegar. Então tem essa questão, as máscaras, né, e os black blocs, que a gente vai falar já já, os chamados mascarados. A metáfora do fogo, isso eu me deparei muito, e o Vladimir Safato, e depois, mais adiante, eu vou dizer, ele fala que o fogo é como se estivesse fechando um ciclo para a gente começar outro, tá? E aí essa metáfora do fogo, eles incendeiam as catracas dentro dos ônibus, fora dos ônibus, vocês viram muito isso acontecer. A multiplicidade de pautas. Cadê o Amarildo? Né? Vocês lembram da Rocinha? Aquele ajudante pedreiro que foi assassinado. Então, a desmilitarização já. Essa pauta tornou-se internacional. Tá? Ela se tornou espetáculo, performance. Isso só sobre o Amarildo eu estudei profundamente. Tá? Ou seja, um ajudante de pedreiro da Rocinha, negro, que foi assassinado, de repente ganha um anônimo, como diz a Eliane Brum, ganhou uma visibilidade, esse caso. A pauta LGBT, também vocês veem que, se a gente vai falar de ativismo, o vermelho do sangue, ou seja, o quanto nos matam, nos discriminam, cometem violência em cima da bandeira, mas tem várias cenas que eles fazem na Cinelândia, naquelas escadarias, com velas, enfim, vários ativismos. A marcha das vadias também, as mulheres sofrendo, né, perseguições e discriminações e pautas, enfim, também. E a defesa da demarcação das terras, né, que ainda estamos sofrendo isso, marco temporal, questão indígena. Aqui o anarquismo entrou em cena, como eu disse, você vê que aqui a marca Guerra ao Capital, aqui a marca do anarquismo. Aí, gente, o poder pertence ao povo, aquela frase, ou seja, esses meninos começaram, e eles chamam não de partido, não é um grupo, é uma tática. Eles combinam, olha só, eu vou para lá, entendeu? E vão quebrar símbolos do capital, principalmente agências bancárias. Tá? É o questionamento deles. Então, são anarquistas, eles não acreditam nesse formato de... como é que se diz? Esse é outro formato que a gente faz de militância? Não, esse é outro tipo de militância. E aí eu fui pesquisar que esses jovens estavam nas ocupações estudantis, mas sem as máscaras, entendeu? Então você não sabe quem são, porque eles não estão com máscara, correto? Em outros lugares. Mas é perfil bastante jovens, tá? Pode... O Black Bloc... Aqui, ó, uma máscara que, na verdade, é uma camiseta, tá? Amarrada, entende? Então, eu mantenho o anonimato. É uma das coisas que eles não têm, é líder, ninguém manda, é coletivo, não tem dono. Pode seguir. A quebra dos símbolos do capital, aqui numa agência bancária, né, com a marca. Você vê que a coisa do palhaço, tá vendo? A gente, com os que a gente diz de ativismo, né? Então, tem uma... Pode seguir.
A dramaturgia do anonimato, vou passar aqui o cyberativismo, que aí já é um outro personagem com essa máscara, do Guy Fawkes, está em inglês, que sofreu no parlamento. Então isso gerou filme, já gerou história em quadrinhos, enfim, pode... Mas é importante dizer que no caso do anarquismo, gente, foi global, tá? De Ossoi 32, o cyberativismo foi global. Na verdade, esses personagens vieram também de outras ações em outros países, não só aqui. Vou passar correndo. O poder pertence ao povo, a bandeira brasileira, enfim, várias intervenções, e iam para esse enfrentamento. Só que muitos da esquerda questionam eles. Não, mas poxa, quando eles entravam no meio da manifestação, a polícia queria justificar a bomba de gás, a detenção, a manifestação. Ok, mas é uma outra forma de intervenção também, né, gente? Assim, no caso do Rio, teve Ocupa Câmara, Ocupa Alerj, Ocupa Cabral, vários. Pode passar. A Estátua Viva da Liberdade, aqui na antiga Alerj, ali no Palácio Tiradentes, você vê que aqui, cyberativismo, o fogo, de novo, como eu disse a vocês, né? As máscaras, e em cima do monumento. Outra coisa que a gente vai perceber no ativismo, gente, é que os monumentos e estátuas do passado, contando e exaltando o personagem do passado, Dom Pedro, Borba Gato, cada vez mais estão sendo questionados, vocês sabem. Ou estão sendo derrubados, ou queimados, ou jogados, ou repaginados. Aqui de novo, a catraca, né? Os mascarados, queimando, de novo, como eu disse, aqui eles construíram a catraca e fizeram toda uma performance, queimando a catraca. Mas o que eu percebi em uma encenação de infiltrados do BOPE, tá? Usando a máscara, e esse era um código da pulseirinha para poder justificar a detenção desses personagens, entendeu? Então eles colocavam a máscara, os caras do BOPE se infiltraram lá para poder justificar a prisão. Pode passar? Aqui, ó. O anonimato também, né, gente? E eles foram muito, muito criminalizados, chamados de vândalos e baderneiros. Eu fui estudar também sobre os vândalos e baderneiros, mas vou passar. Aqui, ó, tá vendo? Aí por trás da máscara eu comecei a localizar quem são os militares, enfim, e fui tentar expor também. Vou passar batido. Os militantes criminalizados, presos, pode passar. Acorda Brasil mostra a sua cara, por quê? Porque retoma todo aquele tempo de ditadura, aquela prisão, perseguição, né? De alguma maneira isso faz com que a gente faça uma reflexão acerca disso. E as ocupações estudantis também foram muito potentes, atravessaram esse momento de várias escolas, né? Querendo mudar as escolas e os alunos querendo decidir, participar das decisões internas das escolas, como eu nunca vi. Eu acompanhei, fui entrevistar, fui em várias escolas, e aqui eles pararam o trânsito. A gente sai, olha só, se a gente for para os elementos, né, a gente saiu da catraca para a cadeira de sala de aula. O que marca essa manifestação? Saímos da catraca para a cadeira da sala de aula. Vamos para 2014. O que acontece? O surgimento do verde e amarelo, todo aquele caldo colorido, né? Os indígenas, LGBT, marcha das vadias, marcha LGBT, aquele caldo todo, a tarifa de transporte, várias pautas. De repente as ruas vão ficando verde e amarelas, e aí vem para a rua, que começou a ser um chamamento, mas é um grupo de direita, né? E que começou a mudar as pautas. E o que estava ali em jogo? 2014, tirar Dilma Rousseff. Já. Ela estava ali em 2013 e tal, né? E ali em 2014 haveria eleição, gente. E a gente sabe que o Aécio pediu recontagem de voto, perdeu a eleição, mas não ficou satisfeito e achava que podia tirar a Dilma. E as ruas começaram a se preparar para isso, para tirar a Dilma. Vamos lá? Aí começou, e aí teve a Copa 2014, né, escolas, trens, padrão FIFA, você vê que já muda para o verde e amarelo. Vamos lá. O Robocop entra em cena, uma força militar muito pesada, com os carros, com a roupagem, virou até filme, virou um grafite. Esse personagem ganhou um grafite
enfim, que é também artivismo. Vamos seguir. O Robocop ganhou outro rosto, né? O personagem do Fuleco. Aqui, mascote da Copa, aí questionando sobre esse empresário ganancioso. Ok, mas vocês veem que vai mudando ali, né, a pauta. Esse personagem vai escrevendo. Vocês veem que 2014 é muito forte em termos de ativismo ou grafite, tá? Foi o ano em termos de ativismo, de militância, de ação. Pode passar? E eles fazem uma encenação desse personagem. Ele é encurralado. Você vê aqui, ele conta uma história, de novo, né, teatral. O Fuleco encurralado. Vai. Aqui, ó, o Fuleco. A encenação da morte do Fuleco, né? Os criadores, os grafiteiros, pode seguir. E aqui, ó, queima do ônibus, não vai ter Copa, enfim, grafitado no muro sob esse lema. Pode seguir. E o time brasileiro de arco e flecha, aqui é outro, são vários ativistas grafiteiros. Aqui é o crânio, tá? Com esses personagens de novo, verde e amarelo, os indígenas, pode seguir. Aqui, de novo, o crânio, mandando recado, imagem na atitude, pode seguir, vou agilizar. Aqui é favela, ou seja, é o Pauluito, aqui já é outro grafiteiro, você vê questionando, tipo, a bola não enche minha barriga, eu não como nada, como assim, periferia, blá, 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 pode seguir. E aqui a Guernica Carioca, do Alex Frechetti, em cima da Guernica do Pablo Picasso. Pode seguir. E a barreira policial. Pode seguir. Vamos para o ato 3, 2015, rapidinho. A intervenção, olha só como é que entra em cena, que pauta, intervenção militar, tá? Pode seguir. Aqui, militarismo, pela honra da moral, família e intervenção. Intervenção militar já, Brasil exige, ordem e progresso. O time da maçonaria, vocês veem outros personagens entrando, gente, e outras pautas, hein? E aí, Lula e Dilma, associados a Cuba e Marx, começam a ser criminalizados, vândalos e baderneiros, criaram um personagem para cada um, tá? De Dilma e Lula, a versão dos personagens zumbis, a distribuição dos bonecos, o espetáculo, ó, alguém vestindo Dilma aqui, ó, o boneco gigante, todo mundo vestindo Dilma e teatralizando, entendeu? Botando o Lula na cadeia, criaram um personagem para ele e para Dilma, né? A prisão armada, isso tudo em Brasília, tá? E ganhou as redes, pode ir. A hegemonia dos Estados Unidos, impeachment já, tudo de verde e amarelo e ó, bandeira dos Estados Unidos, que a gente vai ver que a Lava Jato e Vaza Jato do Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro estão ligados aos Estados Unidos, como o Bolsonaro, né? A Trump, a Elon Musk, Estados Unidos, armamento, né? Invasão do Capitólio lá, invasão aqui, enfim, preciso dizer a vocês essa ligação, essa aproximação, esse dinheiro. Aqui, a nossa galera, gente, os vermelhos, sofrendo muito, sendo massacrados, chamado de esquerdopata, de vai para Cuba, de corrupto, entendeu? E o enfrentamento entre o revolucionário versus o reacionário. Aqui, ó, eles fizeram a dança da consciência patriótica, verde e amarelo, fora Lula, fora Dilma, ó, né? De novo, aí já através da dança, nas artes cênicas, nós somos do teatro, mas aqui, ó, o uso da dança. Vamos. A República das Panelas, né, com chapéu, o nariz do palhaço, panelaço, enfim, pode seguir. A imagem dos bonecos vilões, que eles fizeram em vários tamanhos e distribuíram, né? Pode seguir. O boneco foi uma menina, acho que do PCdoB, furou isso, foi detida, porque furou o boneco do Lula. Pode dar uma olhada se não. Pode seguir. Aqui, outro personagem, o Pato de Borracha, aí já é da Fiesp. Os empresários não querendo pagar os impostos, criaram este
pato gigante, botaram lá na central de São Paulo, com boneco, patinhos pequenos, patinhos gigantes, igual o que fizeram com Dilma e Lula. E é uma paródia, né? Porque na verdade foi copiado, foi um plágio. O artista veio reclamar: olha, vocês copiaram, você vê, olha a contradição. Os empresários com dinheiro questionando, não querendo pagar impostos e ao mesmo tempo plagiando, né? Um personagem já criado. Pode passar. Aqui a paródia, né, desse pato. Os personagens. Pode passar. Os 300, olha aqui, 300 empresários com esses 300 patos colocados pelos empresários em Brasília, gente. Bom, pode seguir. A propaganda e queima de patos, ali teve um enfrentamento, queima dos patos, né? Pode seguir. Aqui o espetáculo pró-impeachment, vou passar mais rápido. Pode ir. A verdadeira bandeira do super-herói. Outra coisa que eu estudei nesses personagens, nós tínhamos 2 Batmans na rua. O Batman, chamado Batman do Leblon, um cara daqui dessa zona, mora aqui nessa região, mas chamado Batman do Leblon, que depois a gente vai ver na foto, ele está do lado de Bolsonaro e entrou para o partido de Bolsonaro, e começou a defender o impeachment já, e fora Dilma e tal. E o Batman pobre da Rio City, que é um cara que começa a mostrar a pobreza de um outro lado. Então, 2 extremos, tá? No mesmo personagem internacional dessa história em quadrinhos, que virou filme, tudo HQ, né? Que é o Batman. Aqui, o Batman. Ao lado de quem? Pedindo impeachment diretas já surfando na rua, entendeu? Pode seguir. O Fora Dilma, o Lupito, ou seja, é um jogo. Eles usaram, além dos elementos do teatro, das máscaras, da dança, usaram esses elementos que sabemos que o brasileiro é muito ligado em futebol, gente. Era um ano da Copa, de repente eles usam o apito, eles usam a panela, eles usam, né? Como é que se diz? A camisa de futebol, verde e amarela, entendeu? Personagem Dil Bandida e Pichuleco, ou seja, a Dilma guerrilheira, com aquela máscara, e o Pichuleco, o Lula bandido, o Lula presidiário. Então, eles começaram a distribuir isso entre todos, com dinheiro. Vale ressaltar que isso tem grana, né, gente? Claro. Aqui fizeram a encenação do enterro de Dilma. Pode seguir. Botaram várias coisas dentro desse caixão, isso em Brasília, tá? Pode seguir. E aqui, 2016. A encenação do golpe, impeachment ou golpe. Eu vou dizendo nessa pesquisa que é um golpe, não é impeachment, é um golpe. Pode seguir. O Brasil dividido entre cores, narrativas e golpe versus não golpe. A Fiesp comemorando o impeachment com pato e bandeira. Pode seguir. Protesto na frente Brasil Popular contra o golpe. O espetáculo acabou, você vê que dividido o Brasil nas cores e, né, polarizado. Tem uma cartaz chorando e comemorando. Quem está chorando, lamentando, e quem está comemorando. Aqui, a divisão das cores, como eu disse, vermelho versus o verde e amarelo, pode seguir. Aqui, a intervenção dos anarquistas, é golpe, de novo, eles mascarados e na rua dizendo, é golpe, sim, pode seguir. As mulheres black blocs, em menor número, mas elas estavam, sim, pode seguir. E a cultura foi atingida, o Ministério da Cultura, vou passar rápido. Aqui o Teatro pela Democracia, da qual fiz parte. A gente reuniu e a gente começou a fazer o que a gente chama de esse ativismo, flash mob, e a gente fez na Central do Brasil, a gente fez no Campo de Santana, em vários lugares que todos caíam. E aí isso gerava um vídeo dizendo, isto é golpe, esse golpe é contra você. Então era uma sucessão de quedas que a gente foi construindo, que chama de flash mob, tá? Contra-golpe, pode seguir. A intervenção da cultura internacional também, que nós fizemos aqui, golpe nunca mais, tal, pode seguir. Aqui nós fizemos o Congresso da Lama, Betina, que a gente começou a botar a lama, e corremos todas as praias, a orla da praia e tal, dizendo, e aquela justificativa, eu voto pela a minha cunhada, minha vovó, minha tia, eu voto a favor do golpe. Então a gente começou a encenar isso, né, o que estava por trás no Congresso. Isso teve em Brasília também, tá? Teve aqui, teve em Brasília, pode seguir. A performance dos cegos em Brasília, é outro ativismo. Pode seguir.
A ocupação, e aí a gente começou a ocupar o Brasil inteiro na ocupação no Ministério da Cultura dos espaços. Aqui em Florianópolis, o espaço do IFAM, vou passar rápido, Natal, Democracia, Palácio Gustavo Capanema, da qual também fiz parte, a chegança do teatro na Ocupa Minc Capanema, a Ocupa Minc, a Máscara do Teatro, Palhaço Dissonante, a performance aqui, uma coisa, nós criamos um grupo só de feministas, de mulheres, né? Então tinha muitas ações, chamamos todas as universidades, todos os debates, todas as linguagens, foi muito potente, sindicatos, pessoal da Petrobras, tudo foi para lá, o baile de máscara, enfim. Aqui a gente também fazia essas postagens, né? Impeachment sem crime, responsabilidade é golpe, cinema pela democracia, teatro pela democracia, música pela democracia. Aqui no Carmina Burana Fora Temer, que isso bombou, foi a música pela democracia, foi dentro do Capanema. E aqui a gente, quando o dia que a gente sofreu integração de posse, eles foram lá, né, e nos tiraram, e a gente foi para o Canecão, pode seguir. Aqui foi a saída, né? Você vê que o pessoal do circo, perna de pau na frente da tropa de choque, pode seguir. E aqui, estou chegando ao fim, a farsa do mito, a pauta do antipetismo continua, ele não, ele sim, como a gente fez aí tentando tirar Bolsonaro, mas, né? Entrou em cena outra bandeira vermelha, fascismo, antifascismo, o militar como personagem principal, a gente percebe aí o boneco inflável do candidato, né? As Forças Armadas, agora nesse golpe que nós estamos vendo todas as Forças Armadas envolvidas aí, né? Pode seguir. O super-herói da lavagem considerado naquele momento, né? O Moro. A encenação, desfazendo a imagem de Lula de novo. A grife da Palhaço, você vê ali, com lojas e grifes, e, né? Pode seguir, a farsa nas redes, né? As fake news, enfim. Eles ocupam mais as redes que a gente, tá? E essa pesquisa que eu também fiz, outra pesquisa, Twitter, não sei o que, eles estavam ocupando bem mais. O ato 4, censura e quebra de símbolos. Começou pode ir, censura de gênero, retirada de peças em cartaz, o filme Marighella, a peça Caranguejo Overdrive, livros de histórias infantis. Começou uma obra do Queer Santander Museu. Aí a gente fez atos de novo na rua, nós artistas, tá? De novo, censuradas, e pode... O ato artístico, censura nunca mais, né? Que a gente fez no Museu do Mar, exposição no Castelinho censurada, tudo porque ou tinha uma nudez, ou era porque ele é LGBT, ou é porque as mulheres, entendeu? Então uma pauta extremamente conservadora, tá? A ocupação que a gente fez no Castelinho contra a censura. A exposição no MAN, só porque o corpo nu, isso foi um incômodo também, uma censura. A censura, vale dizer, nos terreiros de Umbanda e Candomblé foi terrível, quebraram muitos, sabemos, na Embaixada Fluminense e outros, então teve e também isso. A escultura na Porto Alegre, pode passar, eu vou acelerar. Aqui em Brasília, fotógrafo Fotona, Museu da República em Brasília, aqui ó, essa peça que foi e gerou muitos protestos. E aqui é o que eu disse para vocês, gente, cada vez mais nós estamos vivendo esse ativismo e um questionamento. Já fiz vários debates, fiz um artigo que eu quero publicar agora sobre essa disputa de memórias e corpos e personagens no espaço público, porque cada vez mais a galera está querendo repaginar isso, não mais evidenciar esses personagens que mataram, que exploraram, que discriminaram, que acabaram com nossas culturas, com nossos povos. Então isso tudo está também muito atual e muito em questão a cada dia, tá? Isso internacionalmente falando, não só aqui. Uma releitura dessas estátuas e monumentos, né? Pode passar. Aí a gente vem para a invasão no dia 8 de janeiro, na Esplanada dos Três Poderes. Vocês veem que eles também fazem um certo intervenção ativista, né? Quer dizer, com roupas e fazendo cocô e jogando coisa, e bota uma bandeira embrulhada e faz uma dança e faz uma performance e quebra tudo. A gente também percebeu, né?
o uso, apropriação da bandeira como nunca vimos, né? Na esplanada dos Três Poderes, com muito dinheiro bancado, sabemos, com os ônibus, barraca, toda uma estrutura ali, né? E aí eu termino com algumas reflexões, gente, para compartilhar com vocês. Do que fala o fogo? Segundo Vladimir Safatli, por que essas ruas que queimando desde 2008 e 2013 não produziram transformações? Segundo ele, nós não temos um corpo. Não há política sem corpo. Um determinado tempo de corpo acabou. Na análise dele, nós estamos abrindo um outro tempo, mas demora até entendermos essa pulsação. Nós precisamos de um outro tempo, um outro corpo, uma outra pulsação. A política moderna inventou essa representação, e essa representação de setor, grupo, classe, sindicato, gênero, pauta, no centro, à esquerda, à direita, regras, esse corpo animado pela contínua pulsação. Mas a gente está caindo essa questão da representação, vamos combinar, e da institucionalidade cada vez mais. Pode passar. Nós precisamos pensar então nesse corpo político, né, constituído por afetos, né? Pode. Aqui usa também aquele personagem. Quando aconteceu, se vocês assistiram o filme, um dos filmes de Dilma sobre o golpe, esqueci agora o nome, tem um momento que é mencionado esse livro do Joseph K., O Processo de Kafka. Porque é quase assim, eu estou aqui nos bastidores e o poder está acontecendo aqui no meu entorno, entendeu? E ele calado, eu prefiro não. Apenas uma frase, prefiro não, mas tem interesses ali envolvidos e que às vezes no calar da noite, sem dizer uma palavra, tem estruturas sendo montadas nesse golpe, não é mesmo? A crise da presença, cada vez mais nós estamos vivendo uma crise da presença, dominada por uma sofisticada aparelhagem da ausência. Nós estamos nesse mundo virtual, atravessado de telas, e nós passamos por uma pandemia que era quarentena e ficou longa, então a gente ficou isolado, a gente está com as redes sociais, né? Então, como fazer militância coletiva, grandiosa, de ir para a rua, de ir para os espaços? Por isso eu admiro vocês estarem aqui, cara. A gente está aqui, presencialmente, porque vamos combinar, o mundo chama a gente para, né? A ausência de mundo, não foi o mundo que se perdeu, fomos nós que perdemos o mundo, né? Recusamos esse contato vital com o mundo real, e um reflexo da nossa, o que ele diz, né? Essa ausência de mundo, uma catástrofe, acima de tudo, existencial. Eu nunca tive um momento tão de crise existencial como estou. Para onde vou, qual é a minha colaboração, entendeu? Onde que eu me identifico, quem é meu coletivo, quem são nossos parceiros, com quem a gente está. Tem uma certa descrença aí também. E colocar o centro, a Terra no centro. O mundo está cansado da humanidade. Nós precisamos sair dessa bolha autista. E os nossos povos originários, gente, estou chegando ao fim, prometo. Nós temos povos originários que nenhum país tem o que nós temos, da forma que nós temos. Com povos indígenas, ciganos, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras. É uma potência de um aprendizado, de guardiões, de biomas, de biodiversidade, de ancestralidades. E o brasileiro não valoriza, ao contrário. Esse povo fica sem terra, está invadido, né? Fica precarizado, ficou agora na pandemia muito. Então é colocar, o poder está líquido, o que é uma forma desejável de vida. Essas insurreições, os deveres revolucionários em ação, né, nesse programa político que a gente precisa fazer, que o poder está em estado líquido, se não gasoso, que ele diz, né? Não tem, entendeu? E as instituições também. O rei está nu, é uma potência coletiva, vou passar batido. E o poder já não reside na instituição. A subtração é destituição. O poder já não reside nas instituições. Vamos passar? É urgente investir em formação política. Eu que sou professora, gente, é formação, é consciência, é discutir, é trocar, é fazer debate como esse, entendeu? A exigência de uma formação e conscientização. Porque para evitar essa capitalização dos nossos protestos, manifestações e ações pela esquerda, como a gente viu aí. As macroassembleias, fóruns, ampliar os espaços coletivos de construção, esse laboratório democrático, né?
e converter essas cidades em uma grande agro, né, em potencial transformador. Deu. E aqui, 4 coisas que eu digo só para fechar. A gente está vivendo esse ciclo golpista neoliberal. A invasão do 8 de janeiro, as tentativas de golpe, a negação da democracia, o domínio das Forças Armadas, militarismo e milícia. Antes a gente falava de milícia, está lá na favela, né, pegando com o tráfico. Não. Uma milícia muitas vezes ligada a figuras que estão no poder, que estão no executivo, ligados bolsonaristas, aí sabemos. O uso da religião que virou empresa em alguns momentos, em algumas situações, empresas, igreja, agronegócio, privatizações, educação privada e à distância. Então, o Brasil Paralelo está defendendo isso, por exemplo. Que emergências e desafios? A crise climática, né, que nós estamos vivendo, invasão das terras. Eu fiquei 20 anos no Amazonas, gente, trabalhei na FUNAI, Secretaria de Meio Ambiente. Já tinha invasão de garimpo ilegal, já tinha a venda das árvores para fora, né, a retirada de árvores, mas agora como nunca. Então a gente está vivendo uma situação que é emergencial, entendeu? Então o agronegócio, os fazendeiros que estão, inclusive essa bancada que está dentro do Congresso com Lira, ganhando muito dinheiro, invadindo as terras e tirando os indígenas, quilombola, coisa, é grave, isso é emergência. Não, pode voltar aqui, a invasão das terras, marco temporal, né? A exploração do agronegócio e fazenda, desemprego e precarização é outra coisa que nós estamos vivendo. Quando eu digo a dificuldade da gente fechar no coletivo, aquele menino Galo, né, que representa o Uber, ele dizendo a dificuldade que ele está para fazer uma coisa coletiva. Por quê? Porque cada um está correndo atrás para ganhar seu troco no iFood, no Uber. Como se reúne no coletivo, gente? Desculpa. Entendeu? Nós não temos nenhuma garantia. Eu tenho pós-doutorado, pergunto se eu tenho algo fixo, bebê. Fui tentar ir dar aula na universidade, tem 99 candidatos. Eu desisti essa semana passada. Uma vaga para ser professora. Entendeu? Já tentei uns 5 concursos, estou desistindo. Eu, Ana Lúcia, tá? Então, eu não quero desmotivar, eu só estou dizendo que a gente não tem garantia de nada. Desagregação do social, privatização da vida e da educação. E que caminhos? Combater o sistema neoliberal capitalista, enfrentar essa mercantilização da cultura, eliminar a pobreza e as desigualdades, acolher o sem-teto, o sem-terra, a população em situação de rua, saúde mental, os encarcerados, né? As mulheres, os LGBTs. Eu trabalhei com a população em situação de rua, adotei um menino, ele está com 42. Cara, ele é minha referência, entendeu? Mas assim, povos originários, indígenas, quilombola, cigano, e garantir o acesso ao trabalho e direitos. Ações e políticas transversais da cultura com educação, meio ambiente, direitos humanos, cidadania, igualdade racial, comunicação, trabalho, mulheres, interação com os territórios urbanos, rurais e periféricos, eu já passei do prazo. E terminei. Plantar e construir comunidade, fortalecimento das economias populares, territórios campesinos, hortas comunitárias, agroalimentares, ecossistema, direitos humanos, educação popular, redes solidárias e autogestionárias, uma luta pelo comum. A palavra cultura, segundo Alfredo Bose, chama-se cuidar. Não é só nos nossos segmentos artístico-culturais, não. Cultura é muito mais do que isso. Mas a gente precisa, de fato, cuidar do nosso povo. Pode passar, eu acho que eu acabei. E o mundo a partir dos nossos povos, com esse aprendizado, os nossos guardiões, os nossos xamãs, os nossos mestres e mestras que tem que nos ensinar, gente. Eu fico vendo, semana passada eu tive com os pataxós, por exemplo, um ritual lá, pagelança, eu tive com os quilombolas. Cara, eu aprendo. Os caras são muito simples. Ele vive uma coisa circular, coletiva, numa oca, entendeu? Você não conhece nenhum que seja rico, que está acumulando. Nós vamos chegar aonde? Que humanidade é essa? Pergunto eu. Entendeu? Eu ando inquietada com isso também. Então eu termino com essa frase do Jean Cocteau. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então façamos. A gente junto, mais forte. Vamos fazer. Eu estou aqui para aprender com vocês. Obrigado. Começar assim.
Um filólogo que atendia pelo nome de Joseph Goebbels, lá pelos anos de 1930, dizia: quando ouço alguém falar em cultura, puxo logo a minha pistola. Esse homem ficou famoso não só por essa fala, mas pelas suas teorias racistas e supremacistas, e por comandar diversas atrocidades enquanto era ministro de propaganda de Adolf Hitler. Algumas perguntas que pretendo responder e que peço me ajudem nessa tarefa. São as seguintes: por que os regimes autoritários, os fascistas, demonizam tanto a cultura? Por que os fascistas brasileiros atacam tanto a Lei Rouanet? Por que a extrema-direita tem tanto medo da cultura? O que eles realmente querem com a destruição da cultura? Mas esses sentimentos e esses preconceitos com a cultura não pertencem só à extrema-direita do capitalismo. O capitalismo tem sérios problemas com a cultura, mas age de maneira diferente, não tão barbaramente como os fascistas. Porém, para encontrarmos as respostas a essas perguntas, precisamos saber bem o que é a cultura. Há uma série de definições, mas se quiserem se aprofundar no assunto, 9 entre 10 estudiosos indicarão um pequeno livro intitulado Cultura, um conceito antropológico, escrito pelo professor Roque Laraia, da PUC de Goiás. Bem, vamos aos conceitos mais comuns do que é a cultura. Tudo que não é a natureza é cultura. Tudo que tem a ver com o ser humano é cultura. A cultura é um sistema de símbolos compartilhados com que interpretamos a realidade e a partir do qual damos sentido à vida humana e a tudo que a ela condiz. A cultura é a personalidade coletiva que dá pertencimento, coesão e identidade ao grupo social, seja este formado pelos habitantes de uma aldeia ou pelos cidadãos de um país. Uma observação sobre a nossa história recente. O ex-presidente disse que seu mandato seria de destruição, e seu primeiro ato foi extinguir os ministérios da Cultura e do Trabalho. Por que isso? Porque destruir a cultura é destruir o bastião de identidade de um povo, e a partir disso o fascismo impõe a sua ideologia e realiza um revisionismo histórico, buscando mudar a realidade e a verdade pretérita. Notas importantes: não existe uma cultura superior à outra. O que existe são diferenças culturais. 2. Achar que a nossa cultura é superior à outra é etnocentrismo, é racismo. A cultura se divide em 2 elementos, os materiais e os imateriais. Há vários tipos de cultura. Vamos destacar alguns que nos interessam aqui. Cultura de massa se compõe de ideias, valores e criações artísticas, compradas pela mídia capitalista para ser objeto de consumo dirigido a públicos específicos. Há um livro bem interessante sobre o assunto de Theodor Adorno, Indústria Cultural e Sociedade. Está até à venda ali, para quem quiser aprofundar no assunto. Cultura popular é o conjunto de saberes e tradições expressas imaterialmente e materialmente através das manifestações e artes do povo. Cultura material é toda a criação humana que resulta em algo físico, desde um simples bonequinho de barro ao mais sofisticado avião. Cultura imaterial é o conjunto de costumes, crenças, saberes, tradições que é repassado de geração a geração, em geral, oralmente. Cultura corporal é diretamente ligada às expressões físico-corporais de um grupo social. Como anda, como se veste ou não, como se comporta socialmente, como dança, que práticas usa nesse ou naquele esporte.
Quais são os seus conceitos morais para com o corpo? Cultura corporativa ou organizacional. É o conjunto de saberes, costumes e tradições de uma determinada profissão ou de diversos profissionais empregados em determinada empresa ou instituição. Essa cultura o neoliberalismo odeia, pois é ela que impede a privatização geral do Estado. O que o neoliberalismo vem fazendo há mais de 4 décadas é, teoricamente, pregando o tal do Estado mínimo e, na prática, implementando a tática de terceirização, um modo de criar um racha no corpo funcional. Um exemplo bem próximo: desde os anos de 1990, a Petrobras praticamente não tem realizado concursos para suprir as vagas que durante o tempo vão se abrindo. Ela, a Petrobras, tem usado empresas contratantes e de terceirizados. Isso quebrou a cultura corporativa da empresa, a coesão do funcionalismo em defesa da empresa. Por isso que durante os desgovernos do golpista Temer e do inominável, a Petrobras foi repartida em dezenas de pequenas empresas e teve 67 delas vendidas a preços de banana. E nada adiantou os sindicatos espernearem, pois os funcionários ou não estavam nem aí, ou então estavam morrendo de medo, pois não sentiam força da união, a coesão cultural. Cultura erudita é o conjunto do conhecimento adquirido através de estudos e pesquisas nas mais diferentes áreas, tanto das ciências exatas, quanto das médicas e das sociais. No funil das classes sociais, ela é um espaço privilegiado para as classes mais abastadas da sociedade. Ela não está disponível a toda a população. É uma das formas de aquisição de status, de diferenciação, de elitismo. É um espaço cultural assambarcado pela burguesia. Daí a enorme reação burguesa às cotas étnicas de acesso às universidades. É também um dos motivos pelos quais as pretensas elites controlam os equipamentos estatais ou privados da cultura, salas operísticas, salões de balé, teatros, museus, centros culturais, galerias de exposições artísticas, etc. Chegamos finalmente na parte da cultura que se chama arte, que é a parte mais demonizada e perseguida pela extrema-direita. Não é só por esses espíritos tacanhos, mas também pelas sutilezas do todo do capitalismo, que, se por um lado não financia conteúdos que não lhe agradam ideologicamente, por outro lado, através da propaganda de sua indústria cultural, divulga massivamente os seus produtos de entretenimento e de alienação, mantendo assim o público consumidor passivo e distanciado do entendimento da realidade que o oprime. Mas o sujeito, por mais que seja alienado e que viva tentando se entreter o tempo todo, ele sente uma enorme insatisfação, pois ele sente inconscientemente a opressão. E a reação a essa opressão precisa de alguma forma. E aí o que temos? Uma sociedade consumista, extremamente violenta e agressiva. Mas a maioria dos artistas são conscientes dessa opressão ideológica, sociopolítica e econômico-financeira. Estão sempre denunciando que o rei está nu. As maneiras de denunciar são tão diversas quanto o número de denunciadores, pois a arte é sempre um trabalho autoral de um sujeito ou de um grupo. E grupo é o nosso caso. Somos um grupo de teatro de militantes políticos que se montou e se organizou a partir do golpe parlamentar, militar e jurídico contra a presidenta Dilma. A ditadura batia novamente às nossas portas. O que podíamos fazer? Como reagir? Como denunciar? Como não nos envergonharmos de não nos indignarmos? Fazendo o que tinha a ver com a nossa profissão, pois cidadania só existe sobre a égide da democracia.
Um teatro que combatesse o analfabetismo político, seguindo as linhas traçadas por Bertolt Brecht, Erwin Piscator, Abdias Nascimento e Augusto Boal. Artivismo é mais uma nova palavra, um anel-palavra, um conceito formado pela junção das palavras arte e ativismo. A palavra ou conceito podem ser recentes, mas a arte ativa existe desde os anos 500 a.C., lá na Grécia. A tragédia Antígona, de Sófocles, por exemplo, é um manifesto contra a tirania e o machismo. Outro exemplo, a comédia Lisístrata, de Aristófanes, é feminista e pacifista. Assim, desde 2017, nós, os militantes em cena, estamos escrevendo, montando peças com o objetivo de falar sobre temas sociais e políticos que estejam pulsando naquele momento histórico, buscando, assim, estimular o pensamento crítico e o debate sobre o assunto em pauta. O teatro, para nós, é uma forma de despertar. Ele não pode trazer uma opinião pronta. Ele tem que levar o público à reflexão política. Mas sempre tem o mais, né? Nós temos um grande problema, que é o furar bolhas. Temos furado algumas, mas foram poucas. Nesses 7 anos, falamos muito para a nossa bolha e temos estimulado o nosso público a manter a indignação e a buscar soluções, mesmo não precisando ser uma atividade, mas que seja uma atividade militante. Nós, os militantes em cena, fazemos, aliás, todos nós devemos fazer, como o beija-flor da fábula, que leva no bico uma gotinha de água para ajudar a apagar o incêndio da floresta. Assim, nós pedimos a vocês que nos ajudem a furar bolhas. Como? Nos convidando ou nos indicando para apresentações e debates em sindicatos, escolas, faculdades, clubes, grupo e casa de amigos. Nós somos facinhos. É só combinar o dia, a hora e o local e nós vamos gratuitamente, pois apagar o fogo do fascismo é uma tarefa que urge. Assim, nós, os militantes de cena, agradecemos o convite do Sintel e do Flívio Rio, tanto para a apresentação da peça A Cadela do Fascismo, está sempre no CIO, que tivemos o prazer de apresentá-la aqui na quinta-feira, como para essa mesa para falar de arte e política. Teremos ainda o depoimento pessoal de uma militante em cena, a atriz Lúcia Farias, e mais adiante uma cena teatral. Enfim, quando vocês ouvirem falar contra a arte, contra a cultura, puxem logo os militantes em cena. Os contatos estão no programa, ali na mesa. Espero que tenhamos respondido algumas perguntas e, principalmente, criado muitas outras. Muito obrigado pela atenção. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Lúcia Farias, eu tenho só 70 anos e estou no grupo há 7 anos. Só isso. Bom, eu cheguei na companhia e logo eu percebi que as conversas eram assim estranhas, porque eu nunca tinha participado de tais conversas. Mas ao mesmo tempo, eu começo a refletir, puxa, tanta coisa, e eu totalmente alienada, nunca me liguei em tais assuntos. E vamos seguindo. Toda semana temos reuniões, temos ensaios, algumas apresentações nesse curso. E aí, eu começo a perceber uma diferença em mim. Eu começo a me incomodar com o meu entorno, ou seja, com a minha comunidade, com o dia a dia, e começo a entender como essa população com quem eu vivo é desinformada, conformada, totalmente alienada, que nem eu estava há algum tempo atrás. Olha, sinceramente, hoje, quando eu vejo para trás,
eu fico impressionada como eu conseguia ser tão cega diante de tudo que estava nos meus olhos todo o tempo. Mas eu não me dava conta. Parece que eu só olhava para o meu umbigo, a minha vida que interessa. Eu só via o programinha comum da televisão. Lá eu aprendi dizendo assim para mim: olha, vê menos televisão, viu? Você vai aprender mais. Eu achava que não, que é isso, eu só vejo Jornal Nacional, eu estou bem informada. Ora, poxa. E eu venho descobrindo ao longo do tempo que não é por aí. Lá, essa tal comunidade fica na Baixada Fluminense, é em Duque de Caxias, e a favela se chama Lixão. Só indo lá, hoje eu percebo, nossa, como a minha comunidade vive uma total alienação, gente. É não saber nada, é não enxergar nada, é ser conformada com tudo, é só fake news, é só os pastores cada dia mais influenciando as mentes com o direcionamento que eles querem, é a ausência total do poder público, é não olhar para as crianças, para os idosos, para os jovens, que são as pessoas mais vulneráveis da história. E a polícia entra e faz o que faz com todos, e todo mundo baixa a cabeça e segue em frente, como se aquilo fosse muito natural. Então, de tudo que foi falado aqui, o mais importante é o ser humano. E o ser humano, quando ele encontra um caminho que tira a venda dos olhos, é perfeito, é a melhor coisa. Então, hoje eu digo a vocês, com toda certeza, sou outra pessoa. Em 7 anos eu consegui fazer uma transformação de vida, onde eu enxergo, onde eu tenho um olhar crítico, onde eu tenho atenção a tudo e a todos. Mas pode ter certeza, eu não acabei, eu continuo numa construção que quem tiver oportunidade, procure um caminho de fato, para você saber quem é você, onde você está, o que você tem direitos, como ela acabou de dizer, tanta coisa que a gente vivencia, que só quem passa é que sabe, porque é muito fácil encontrar nas manchetes. Eu continuo sendo hoje, e vou continuar uma mulher de olhar crítico, com senso, humanidade e, acima de tudo, livre da boçalidade que eu estava até a cabeça enfiada. Esse meu caminho se chama Militantes em Cena. Obrigada ao meu diretor, Fítima, e à companhia, que eu só posso agradecer. Obrigada. Eu primeiro quero fazer uma saudação, que eu achei muito bonito quando a Lúcia acabou e se curvou. Aí eu me lembrei do Helder Câmara, que diz assim: a única vez que um artista se curva é para agradecer as palmas do público. Eu acho essa lembrança oportuna do Helder Câmara. Agora, Lúcia, Ana, eu queria só uma questão. Nós vivenciamos todo esse processo, e eu sinto sempre muita falta de uma articulação sólida política entre um projeto de desenvolvimento de país e a manifestação artística. Eu não estou condicionando a arte a uma expressão política fechada. Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que todas essas manifestações, e aí eu estou partindo da Ronique, da Sueli Ronique, quando ela explica por que os black blocs, por que a garotada pede catraca livre. Porque é uma garotada carente, que de fato passa horas na condução, gasta uma fortuna indo para o trabalho. Então são manifestações artísticas, né? É um arte-ativismo, né? Que tem uma fundamentação sólida, concreta, com o pé no chão. Né? Eles podem não realizar isso, mas nós, os teóricos, estamos identificando. Né? O que eu estou perguntando é o seguinte:
qual é o problema, qual é a distonia que existe para que não se compreenda ou não se tenha, junto com essas manifestações, um projeto de desenvolvimento de país que não subtrai a ideia de futuro. Porque aquilo morrer por aquilo, eu tenho uma certa dificuldade de compreender. Então, o que eu sinto falta é de se entender que existe uma insuficiência de produção, ou seja, que não produz o suficiente para que todos tenham uma distribuição que proporcione uma vida melhor. É essa desação que eu acho que o arte-ativismo, ele fica só um espetáculo. Boa tarde a todos. Eu não sei, o teatro, o cinema, eu devo ter uma ligação muito grande. O teatro e o cinema, eu devo ter uma ligação muito grande porque me puxa para dentro do que está sendo dito, do que está acontecendo, e eu me vejo assim, com todas as emoções. E você, olha, você tem uma facilidade de me fazer chorar. Como é o nome dela? Luciana, você... Lúcia, ontem eu chorei com você e hoje estava entrando, já quase chorei. Você realmente, aquela cena do bebê, minha filha, eu e Lucília ficamos... e agora, em relação à Ana, eu queria falar uma coisa que senti falta no seu trabalho, né? A questão do Estado que deixou de ser laico. E com esse discurso do Estado laico, né, o Eduardo Paes criou uma passagem de ano agora, né, de 24 para 25, para o grupo evangélico. Vai ter o primeiro palco no Leme, vai ser dedicado ao evangélico para que eles se sintam acolhidos, abraçados. Desde quando teve estipulação na praia que evangélico não participa da virada do ano? Ninguém ali diz qual é a sua religião. Então, quando você começa a criar guetos, né? Eu falo assim, quando eu comecei no movimento homossexual, era para buscar direitos. Aí hoje a gente tem tanto uma sopinha de letrinhas que, em vez de unificar buscando um direito, e tudo que a gente discutia não vamos nos colocar num gueto. São vários subgrupos, vários guetos. Então a gente não sabe até onde a política ajuda ou até onde a política atrapalha. Porque até você se identificar qual letra você é, para saber de qual posição, né, é muito doido, né? Então eu queria saber como fica essa questão do Estado laico, de direito, se é que ainda existe, porque na minha visão já foi. Eu agradeço, antes de mais nada, pelas palavras, mas ao mesmo tempo, a minha alegria hoje é desse momento que eu sinto que eu consolido uma etapa da vida, sabe? Que eu estou no caminho certo, que me faz feliz, que eu tenho certeza que se outros chegarem, vão sentir o mesmo e serão todos muito, muito bem recebidos. Obrigada. Eu acho assim, Maria Luísa, eu acho que boas questões. Primeiro agradecer, né, e parabenizar pelas intervenções de vocês, o Edu Wilson. Eu acredito, gente, que uma militância, seja numa manifestação, na rua ou nas redes, um artivismo tem um determinado papel. Elaborar um projeto de país tem um outro papel. São coisas que dialogam, sim, reforçam, sim, mas são coisas diferentes. Entende? Claro que a gente precisa considerar, e eu concordo com você, que a gente está vivendo cada vez mais uma espetacularização de tudo, uma sociedade do espetáculo, Guy Debord fala, né? Então, cada vez mais para quê? Para tornar você consumista, para poder fazer com que você compre, consuma, gaste. E isso também foi levado para a igreja, né? De alguma maneira. Eu vou entrar lá daqui a pouco. Sim, para que você, como é que se diz, curta, compartilhe nas redes. Então, isso o tempo todo para prender tua atenção, né? Desfocar do que real, da coisa real. Mas o projeto, por exemplo, a gente que é de partido político, todos os anos, mas uma coisa que eu quero fazer uma reflexão é que eu me sinto, às vezes, sendo chamada pelo partido no momento que é a eleição.
Ana, faz um encontro, você da cultura, para a gente pensar propostas, projetos, problemas, fragilidades, quais são as questões da cultura no estado do Rio ou para a gente elaborar propostas. E eu sempre faço, a gente faz, como uma das vezes foi com a Perseu Abramo, de forma voluntária sempre, tá? Nunca teve grana, tá, gente? Com a Fundação Perseu Abramo e tal, mas, para além do momento eleitoral, nós precisamos fazer isso, entende? Esse momento de levantarmos. Nós não podemos ficar só no período eleitoral pragmático, gente. Vamos combinar, a gente só se encontra para pensar propostas, projetos, né? E ouvir a galera, ouvir a população. Vocês não têm, foi muito difícil fazer a campanha. A galera não queria nem pegar. É quase como o subtexto, nós de teatro usamos esse termo, né? Subtexto é quase assim, vocês só me procuram no tempo de eleição, quase como se fosse isso. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa se encontrar antes disso. Agora, o ativismo, essa coisa, ela é mais efêmera. Como o espetáculo teatral, ele é efêmero, ele é curto, ele tem uma ideia de provocar, de instigar, de ocupar a cena. Agora, muitas vezes é utilizado, sim, com fins outros espetaculares, com fins outros de consumo. Sim, depende de que finalidade quem está provocando. Mas ele tem um outro aspecto, diferente desse outro, que envolve um aprofundamento maior para a gente discutir que projeto nós precisamos colocar para a gente mudar essa situação que aí está. Entrando na questão do Wilson, que eu acho que dialoga também, a percepção que tenho é que esse sistema neoliberal, ele foi se apropriando de absolutamente tudo. Eu fui numa igreja outro dia, por quê? Porque numa família me chamaram para numa igreja evangélica na Zona Sul, porque era uma criança ligada à família do meu esposo, estava lá. Gente, eu fiquei assustada de ver, parecia uma empresa, com 2 QR Codes lá de 2 bancos para você dar grana, entendeu? Com muitos shows, muito espetáculo, uma super... E detonando com as universidades, o pastor detonando, o que ele estava falando, essa guerra cultural que nós estamos aqui falando. Cuidado que nas universidades, gente, tudo pode, uso de droga, liberação, não sei o quê. Eu tive que pedir para falar com ele lá fora. Eu disse, pastor, não é legal, porque eu sou da universidade e meu esposo também é professor e diretor, ele está ali, meu esposo, inclusive, Steve, está aqui, professor da Unirio e diretor de orçamento da Unirio. Eu disse, não é verdade o que o senhor está dizendo aqui para essa população aqui dentro. Ou seja, transformando a igreja quase numa empresa, entendeu? Pedindo dinheiro para 2 bancos, entendeu? E instigando os jovens, usando uma estrutura de comunicação, gente, que era uma televisão, tá? Uma televisão. Um espetáculo com bateria, com uma cantora linda, muito, muito boa, tudo projetado para as pessoas cantarem, uma super estrutura, entendeu? Então... e isso ou seja, se eu estou me sentindo sozinha, deprimida, sem sentido, sem ambiente, eu vou lá, é o que diz o Gessé, eu estou às vezes com um filho, fui deixada, e aí tem alguém que me acolhe, em nome de Deus, né? Entendeu? Então, o mau uso que está sendo feito de Deus, da pátria, de família, de um monte de coisa, e como é que a gente reverte essa apropriação? Agora o Brasil paralelo dentro das escolas também, entendeu? Se apropriando. Ou seja, como que a gente fura isso? Estou só deixando questões, tá, gente? Longe de estar aqui trazendo resultados, jamais, né? A gente vai encontrar esses caminhos de forma coletiva sempre, né? Mas eles estão em tudo. Para finalizar mesmo, eles estão no militarismo, na religião, nas empresas, na fazenda, no agro, nos sindicatos, nas escolas, né? E a gente saiu... Para finalizar mesmo, a gente vem de um partido que teve, o Partido dos Trabalhadores, com mais de 40 anos, quase 50, veio de 3 momentos de base muito fortes, chão de fábrica, sabemos, e aí tinha um forte sindicato, daí vem Lula e outros, a teologia da libertação, uma igreja progressista, foi Beto, né? E movimento sem terra, movimentos, tá. Hoje a gente não tem emprego fixo, aí enfraqueceu nossos sindicatos também, não? Nós temos emprego fixo? Não! Então os nossos sindicatos se enfraqueceram bastante, nós precisamos reforçar sim, não é? Não é? A igreja da teologia, que era uma progressista, hoje está essa igreja tomou conta, outra igreja empresarial e
e conservadora tomou conta, né? E é um movimento sem terra que era já esteve mais forte, os caras estão apropriando através das fazendas e do agronegócio que está com bancada dentro do Congresso. Eu não estou querendo com isso desmotivar jamais, mas é dizer que o tamanho do desafio não é pequeno.